nós aprendemos muitas coisas da essência de Deus. E quando nós aprendemos da essência de Deus, nós temos que revisitar a nossa essência. O nosso grande dilema é descobrir quem nós somos em Deus. Nós sabemos o que nós somos no mundo. Um é filho de alguém, ou pai de alguém, o esposo ou esposa de alguém, amigo, amiga, parente. O grande dilema não é saber quem nós somos em nossa família. O grande dilema não é saber o que nós somos na nossa sociedade. O grande dilema não é compreender por que viemos, estamos e por que fazemos o mundo ser como o mundo é. Aliás, nem aqueles que vivem, nem aqueles que estudam, nem aqueles que pensam, até hoje conseguem entender o objetivo máximo da vida. Por que vivemos? Para que vivemos? Para quem vivemos? Qual é o objetivo de vivermos? O grande dilema não está em resolver se você é membro de uma comunidade, membro de uma empresa, membro de uma família. A minha pergunta nesse curso chamado Marco Zero: quem somos nós em Deus? E o que nós fomos feitos em Deus? E o que Deus faz dentro de nós? Nós precisamos entender a essência, a natureza. Nós precisamos entender o ontos. A substância é totalmente diferente, que não tem nada a ver conosco, mas mesmo assim esse ser, que não tem nada a ver conosco, preferiu se relacionar conosco. Se nós pudéssemos olhar com carinho para esse chamado de Deus, para nos relacionarmos com Ele, nós descobriríamos que é um privilégio estarmos em Deus. Estávamos no mundo? Estava no bar? Estava cheirando, fumando, prostituindo, roubando, enganando e sendo enganado? Achava graça de tudo isso? Às vezes o lar destruído. Ele nos deu o privilégio, Ele nos deu a capacidade, Ele nos deu o caminho, Ele nos deu a verdade, Ele nos deu a vida necessária para que pudéssemos ter um encontro direto com Ele, sem intermediário. Não precisávamos de sacerdotes, não precisamos de pastores, não precisamos de líderes religiosos hoje para nos ligar diretamente com Deus. Ainda que Ele institua líderes no seu rebanho, mas não é isso que faz a ligação direta. A ligação direta, ela passa pela fé no Filho de Deus. E como é que eu vou adquirir fé no Filho de Deus? Os homens de Deus pregam sobre Ele. São os pastores, os evangelistas. E quando nós falamos de Marco Zero, nós estamos falando de primazia. Nós estamos falando de teologia a priori. A primeira teologia, Deus. A essência de Deus, os atributos de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Já percebeu que não entrou nada seu nesse propósito? Tudo é dele, vem dele, volta para ele. Enquanto você não entender isso, você vai bater cabeça nesse relacionamento. E o nosso grande dilema é estarmos igual a Isaías, que naquele dia ele descobriu a virtude ou a excelência de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Também, ele está falando, eu sou parte de um grupo seleto que conseguiu olhar a glória de Deus. A pergunta é: vocês fazem parte desse grupo seleto que já está vendo a glória de Deus?
No ano que morreu o rei Uzias, meu parente próximo, aquele que me dava comida, aquele que eu tinha ali, vivia na aba dele, eu tinha toda a segurança. No dia que morreu, o ano que morreu o rei Uzias, e eu tive uma crise existencial. Eu não sabia o que fazer, como fazer e para onde ir. Eu vi o Senhor. É na nossa crise que encontramos verdadeiramente Deus. Na alegria, nós falamos, obrigado Jeová, obrigado Jesus. Mas de fato nós não temos uma intimidade com Ele. É na aprovação que somos provados. No ano que Uzias morreu, Isaías perdeu o chão. O ano que Isaías entrou em crise, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, importa que Ele reina, importa que o nome dEle seja altíssimo, sublime, aquele que está no trono acima dos céus. E a cauda do seu manto, seu shecto, sua shekinah, enchia todo o templo. Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, para não serem fulminados pela glória de Deus. Com 2 cobriu os pés, para não pisar no lugar santíssimo que pertence somente a Deus. E com 2 voavam, para circular o trono de Deus. Serafim, serpente de fogo, anjos resplandecente. Poderia alguém ficar tanto tempo na presença de Deus e não ser fulminado? Serafins, eles estão dia e noite na presença de Deus, de tal forma que não são fulminados, porque são feitos de fogo reluzente. Continuamos. E eles clamavam um para o outro, um olhava para o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é Adonai, é o Sabaote, o Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de glória. Na excelência de Deus, nós encontramos essas virtudes que pertencem somente a Ele. Pureza absoluta. Pedro diz, assim como Deus é santo, vós que querem ter um relacionamento com Ele, procurem a santidade. E o que é antagônico à santidade? Todas as obras da carne. Ira, ódio, raiva, vingança, orgulho, vaidade, gritaria, lascívia, fornicação, porneia ou prostituição, facção, dissensões, disputas. Tudo isso caracteriza como nós não temos um pingo da santidade de Deus. Mas isso nos incomoda porque nós vivemos na casca. Mas uma hora a máscara tem que cair, porque Deus é pureza absoluta. Podemos falar que Deus é único, sábio, simples, perfeito, indizível. Não há outros deuses, não há outros criadores, não há consorte. Deus não tem esposa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel. Adonai Eloheinu, ou o nosso Deus. Adonai Echad. Ele é o único Deus. Não existe outro além dele, fora dele. Os homens disfarçam que são simples. Não, eu faço em nome dele. Mas os homens não veem a hora de tomar a glória dele. Não há império que se levante, não há império que não cairá. Só uma coisa não cai: o reino de Deus. 2 palavras no hebraico traduzem a ideia de unidade. E Rashid fala de uma unidade absoluta. Ele é o único da espécie. Ele é um tos, ontologicamente diferente.
Ele é diferente de nós em essência, em propósito. Deus é a origem de tudo. Ele é o mediador de tudo. E olha, pasmem, será o consumador de tudo. Ele é o autor da vida e o consumador da fé. E o mediador entre homens e a divindade. Só que tem outra palavra, a última que eu falei, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Fala que nessa unidade, Hashit, existe do fato de existir pessoas nessa divindade que compartilham da mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Errar aparece quando Deus fala para Adão: e os dois serão uma só carne. Individualidades diferentes, mas um propósito único. Casamento é isso, duas pessoas totalmente diferentes. Diferente em pensar, em agir, mas na unidade do corpo que também interliga a alma, são uma só pessoa. Um que machuca o outro acaba se machucando, porque quem machuca o outro se machuca, porque são uma só coisa. Posso ouvir um amém por isso? Se na individualidade de um casal, homem e mulher, ainda há diferença no errar de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não há diferença em pensamento, propósito, essência, plano. A única coisa que difere os três é que cada um tem uma parte no plano da salvação. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo que nos convence daquilo que o Filho executou e do que o Pai planejou. Não há como desprezar o Espírito Santo. É Ele o penhor da nossa herança, Ele é o penhor da nossa promessa, Ele é a garantia que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Mas também não dá para rejeitar a obra do Filho, porque sem Ele não há justiça, não há derramamento de sangue, não há purificação de pecado. Mas também não tem como desprezar o plano de Deus. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Você consegue entender o mistério da Trindade? Aleluia. Deus é um ser infinito, infinitamente misericordioso. Quando você não tem mais misericórdia com o teu inimigo, Deus ainda tem misericórdia. Ele tem que ter misericórdia de você com raiva do seu inimigo. Pode ser assim? Você consegue entender esse Deus? Por que Deus não fica no teu lado sempre? Por que Deus não toma as suas opiniões como a única, verdadeira, absoluta? Porque você é falho, você erra. Sua opinião às vezes erra. Como nosso irmão Luan estava falando. Paulo era um homem zeloso, cuidava da lei, formado nas melhores escolas de teologia da época dele. E ele fazia de tudo para cumprir o zelo da lei. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Às vezes você está errando e você está batendo o pé. Estou certo, estou certo, estou certo. Você vai perder a vida, vai perder os amados da sua vida, vai se enterrar com as suas próprias mãos. E quando você estiver lá na frente, sem beleza, sem amigos, sem conhecimento, sem dinheiro, você vai ver que tudo que você prezava mais, beleza, reconhecimento, dinheiro, de nada valerá se você não tiver uma família, uma pessoa que cuide de você, uma pessoa que suporta a sua chatice, seu temperamento. Ele é infinitamente santo, justo, poderoso, bondoso. E nós lemos vários textos. E aí nós paramos aqui em Jó, quando Jó falou assim: olha, não é qualquer um que está falando, não, é Jó. O que levou na cara, o que apanhou, o que se coçou, o que foi humilhado. Apanhou com palavras, mas apanhou, doeu demais. Então o Todo-Poderoso será o meu tesouro, porque então te deleitará no Todo-Poderoso, porque Deus macerou, amassou o meu coração.
Ele é imutável. E nós falamos sobre a impossibilidade de ele variar de opinião. Por que Deus não varia de opinião? Porque ele conhece o passado, ele conhece o teu presente. E admirem, ele conhece o teu futuro. Aí, no livro de Hebreus se escreveu isso aqui: Deus não pode mudar, ele é imutável. E o seu conselho sobre aqueles que herdarão a promessa não muda. É impossível que ele minta sobre a promessa que ele nos fez. Por isso que quando nós fomos predestinados em Cristo, e nós estivermos em Cristo, e no dia que teremos o último respiro, e se tivermos morridos em Cristo, pode ter certeza, é fiel a promessa que ele nos cumpriu. É fiel que todos aqueles que morrerem em Cristo herdarão a vida eterna. Não está falando só viver em Cristo. Aqueles que morrerem em Cristo, morrer no batismo, mas morrer fisicamente. Não tem como a morte. Aliás, essa é a graça de termos Jesus como Senhor. A morte, infelizmente, para quem fica, mas felizmente para quem vai, é o veículo que nos aproximará eternamente de Deus. Está salvo? Fica tranquilo. A morte é só um lapso de tempo, alguns minutos, uma falta de ar, um coração explodindo, um cérebro que estoura. Carne. Não é um bifão também. Não estou falando desse jeito, desprezando o corpo humano. Mas nós valorizamos tanto essa carcaça, e aquilo que nos aproxima de Deus, de sua santidade, é aquilo que a gente menos exercita, o nosso espírito. Nós damos muito lugar à carne, vazão à carne. Não há mudança nem sombra de variação. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. E aí nós falamos, né? É que ali está colorido, aqui não aparece colorido. Deus fala, age, ouve, vê, pensa. E nós falamos do encontro de Moisés, o marco zero de Moisés com Deus. 80 anos de idade, ele não tinha conhecido Deus ainda. Samuel servia Eli e ainda não entendia a voz de Deus. Quantos aqui ainda não ouvem Deus falar? Às vezes você ouve um pregador falar sobre Deus, você dá glória, que palavra, que bênção, mas você não ouviu Deus falar. Não que o pregador não falou o que Deus mandou falar, ele falou, mas você estava tão empolgado a selecionar o que você queria e não o que Deus desejava, que você dá glória só na hora que é conveniente. Você só dá glória quando é acessível. Irmão, você está sofrendo, tal, glória, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo, irmã, eu estou interessado no Espírito Santo, estou interessado em resolver meu problema financeiro. Você entende o que eu estou pregando? Quantos de nós só vemos para ouvir aquilo que nos interessa? 52 domingos. 10 anos de evangelho, 520 sermões. Ninguém está cobrando nada de você, mas se você praticasse 100 sermões desses 500, sua vida já deveria ter sido transformada. Você não deveria estar pulando de galho em galho, mudando de igreja toda hora, com problemas que são infantis. E todos os sermões que você já ouviu no mundo, não era mais para você estar correndo atrás de bênção. Não era mais para você estar correndo atrás de cura. Era para você estar prostrado diante do trono de Deus, falando: Deus, eu sei que eu preciso de cura, meu corpo está doendo. Eu sei que eu necessito dessa cura. Mas, Senhor, independente do que o meu corpo fala, o meu espírito fala contigo. Faça a sua vontade. Senhor, não deixe o meu corpo me controlar.
Senhor, não me deixe a alma fazer o que quer. Você tem que aprender a orar igual o salmista Davi. Porque você fica brigando dentro de mim, ó minha alma. Porque você está perturbada, minha alma. Porque você me atribula, minha alma. Balança tua alma nessa madrugada, se você quiser. E pergunta por que você está tão ansioso, tão preocupado, tão frustrado, tão depressivo. Aquilo que não é mais possível para você resolver, entregue na mão de Deus. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. Aleluia. Porque está inquieta dentro de mim, ó minha alma. Porque me perturba, porque me aflige, porque me incomoda. Estou desempregado, Deus. Poderia um filho de Deus pedir pão e Deus dar uma pedra? Poderia o filho de Deus pedir um peixe e Deus dar uma serpente? De forma nenhuma. Vós, sendo homens maus, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é bondoso, não tiraria dos seus tesouros coisas boas para dar aos seus filhos? Quem passou fome? Quem passou frio aqui esse ano? Endividado? Todo mundo está. Até o governo. 120 bilhões. Você está R$1.000 endividado, você está aí arrancando cabelo. O governo está aí, ó. Esse rombo aí na Petrobras. Essas pedaladas fiscais. 120 bilhões. Aí está devendo um telefone de R$120. Mano, faz um bolinho. Não é humilhante não. Vende ali para as amiguinhas. Pastor, não sei. Não, tá aqui, ó. Pega livro, vai vender. Vai vender toalha. A humanidade até 200 anos atrás fazia isso. E não era humilhante. A humanidade é quase 10 mil anos. A civilização existe aí. Não estou falando da raça humana, estou falando de civilização humana. Nunca foi humilhante levar água de cântaro para um lado e outro. Pegar fruta e vender. Costurar uma toalhinha. É que nós somos muito exigentes, por isso que somos sempre frustrados. Depressivos. Né? Você precisa ter um encontro com Deus. Somente quem é nascido do Espírito tem percepção e sensibilidade das coisas espirituais. Você entende isso que eu acabei de falar? Percepção. Luta todos nós temos. Mas de repente começa uma luta em casa, uma luta em firma, uma luta com o gerente do banco, uma luta na igreja. Um monte de luta ao mesmo tempo. O que você tem que ter? Percepção espiritual. Você não vai vencer sozinho. Na sua casa você resolve. É uma discussão hoje ou outra, depois resolve. Mas daqui a pouco é uma luta espiritual. Daqui a pouco é uma luta familiar. E vai somando. Chama alguém para orar com você, pelo amor de Deus. Clama alguém na tua comunidade, pede para alguém orar com você. Se colocar na brecha, se colocar num propósito, porque isso é sobrenatural, já não é normal. Passou de um estágio da vida a 2 estágios, já é sobrenatural, irmão. Não fique pensando que vai resolver, não vai resolver. Você vai ter que orar. Quem entendeu, dá um glória aí. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho, você vai morrer na fé. Vai abandonar a fé, vai abandonar a comunidade. Quando você não tem mais força, renuncie às suas opiniões, porque elas não estão te levando a lugar nenhum. Quando é assim, pare de falar com os homens, fale com Deus. Quando é assim, para de pedir conselho para quem você acha que é teu amigo, tua amiga, e põe teu joelho e tua boca no pó. Sensibilidade espiritual, essa geração não tem mais. Ela não percebe quando é uma luta cravada no mundo espiritual. Vocês precisam ter sensibilidade espiritual e o Pai Celestial quer dar isso para vocês.
tem que ter um escudo da fé. Cadê teu Deus agora? É seta do diabo e às vezes nós... Ah, meu Deus! Olha o Satanás, ó. Seta. Dardo inflamado. Atingindo a nossa mente. Usando a boca até de pessoas que nós amamos. Cadê teu Deus? Você não ora tanto? Aí você tem que ter o quê? O escudo da fé. Independente do que aconteça, pode vir o dardo que vier. Pode vir do inferno, pode vir da potestade, pode vir da língua do meu inimigo, pode vir até mesmo dos lábios de alguém que eu amo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho fé que o meu Deus fará tudo, muito mais, além e abundantemente do que pedimos e pensamos. Mas eu não tenho mais esperança, pastor. É que sua cabeça está desprotegida. Coloca o capacete da salvação. Tenha a convicção que você é salvo, independente do que aconteça. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem a largura, nem a imensidão. É nada, nem a fome, nem a espada, nem a nudez. Nada pode nos tirar do braço de Deus. Tenha essa convicção. Põe esse capacete na sua mente. Nada e ninguém pode desviar a tua fé. Aleluia. Mas, Senhor Deus, eu tenho pisado em muitos espinhos. Põe o sapato do Evangelho. O mesmo sapato que um nazareno um dia vestiu. O mesmo sapato que levou ele a trilhar pelas ruas de Jerusalém carregando uma cruz pesada. Coloca o mesmo sapato que ele colocou quando ele entrou no templo e fez a purificação do templo. Coloca o mesmo sapato que fez ele andar sobre as águas. Coloca o mesmo sapato que o tornou um profeta peripatético, andando de tudo quanto é lado, para lá e para cá. Em vez de quando temos crente medíocre que fica tirando barato. O irmão tem um fusquinha. Ah, se Jesus tivesse um fusquinha. Ah, irmão, tem um carro 1.0. Ah, se Jesus tivesse um carro 1.0, teria evangelizado mais. Quando nossos olhos perdem o foco do reino de Deus, nós nos tornamos tão medíocres que começamos a avaliar as pessoas pela aparência, pelo aquilo que ela tem ou deixa de ter. Se a casa é bonita, é pequena, se é na favela, se é na avenida, se é duplex ou se é um barraco. O teu Jesus não entraria em barraco? O teu Jesus teria problema de falar com mãe solteira? O seu Jesus sentaria hoje com homossexuais? O que seu Jesus faria que você não faz? O seu Jesus perdoaria os seus inimigos? O seu Jesus, o que pisou nessa terra com o sapato do Evangelho? Conformosos são os pés daqueles que levam boas novas. O que é evangelho? O que é evangelho? Boas novas. Conformosos são os pés daqueles que levam boas novas. Se enquanto você não tiver essa sensibilidade, essa couraça da justiça, aquela coisa grudada aqui, né, mostra até o peitoral, né? Protegendo você. Ela tem que ser justa. Coraça da justiça. Algo justo. Sem nepotismo. Sem favoritismo. Sem barganha. Sem necessidade. Sem conversinha. O que é justo é justo. O que é certo é certo. O que é verdade é verdade. E nós vivemos de meia verdade. Para aqueles que não são nossos, a gente fala duro. E aqueles que são nossos, a gente fala meia verdade. Não, mas é meu filho, é meu amigo. Justo. A sensibilidade espiritual passa por aí, porque Deus quer que você tenha essa coerência. Não é por sentimentos e emoções que você convence a Deus. É por coerência. Meu Deus,
Deus, eu estou chorando. Oh Deus, estou magoado. Oh Deus, estou chateado. Oh Deus, estou ressentido. Deus está sabendo. Só que Deus sabe quem provocou isso. Talvez foi você mesmo. E você vai lá ainda orar para aquele que sonda o coração, sabendo o passado, o presente e o futuro. Não dá para brincar com um Deus desse. Você pode falar para o pastor: olha, estou magoado com a irmã tal, estou chateado com o irmão tal. E o pastor é besta, às vezes cai na conversa. O pastor às vezes toma até partido. Às vezes o pastor quer amenizar o problema. Que é homem. Não conhece o teu passado. Não conhece o teu presente. E o comedor de arroz e feijão, que é o pastor, não conhece o teu futuro. Quando você se colocar diante de Deus, seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto, seja justo, seja reto, tenha equidade nas tuas palavras. Antes de abrir a boca, pondere. Antes de falar, meu Deus, pense 2 vezes. Santo, íntegro, reto é Deus. E às vezes, sabe por que nós estamos falhando como igreja? Como cristãos? Porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Você tem que trocar o seu natural pelo sobrenatural. Sobrenatural aqui não no sentido espírita, mas aquilo que está acima da sua natureza humana. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, não pela carne, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas do próprio Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para você entender o que Deus tem para você, você tem que receber primeiramente o Espírito Santo. Não é? Seria andar lá na praia. Não é isso que é receber o Espírito Santo. Isso é receber dom do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é aceitar Jesus. E na hora que você aceita Jesus de fato, de verdade, não para ser crente, ou raça, crente é uma raça. E não é uma raça eleita, não, é uma raça de víbora. Crente, ele é utilitarista. Ele utiliza da religião, utiliza as pessoas e depois... Temos que parar de ser utilitarista. Se Deus me abençoa, eu dou dízimo. Se Deus não me abençoa, eu não dou dízimo. Se Deus me curar, eu vou na igreja. Se Deus não me curar, eu não vou mais na igreja. Vai me dizer que isso não é uma raça de víbora. Quantos de nós já não fomos, inclusive quem vos fala, utilitarista? Molha lã, não molha lã. Molha lã, não molha lã. Molha lã, não molha lã. Quem conhece a história na Bíblia? Do molha lã, não molha lã. Vocês não conhecem a história? Gideão estava malhando trigo no lagar. Apareceu o anjo com A maiúsculo do Senhor e diz: valoroso varão. Se eu sou valoroso porque eu estou escondido malhando trigo num lugar que não é para malhar trigo. Deus te dará poder, homem, e você libertará o povo de Israel da mão dos opressores. Não, mas se for assim, então faz o seguinte: está aqui uma lã, molha a lã. E se amanhã a terra que estiver em volta estiver seca e a lã estiver molhada, foi Deus que me chamou. Chegou no outro dia, terra seca, lã molhada. Mas ele duvidou ainda. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar a prova dos 9. Molha a terra e deixa a lã seca. No outro dia, terra molhada, lã seca. Mas ele ainda duvidou. Deus pegou ele pelo anjo, levou lá no arraial dos inimigos. E 2 soldados contando um sonho.
E eu vi a espada de Gideão. Eu vi lá a guerra e nós perdemos. Com certeza a espada de Gideão que vai acabar com a gente. Deus mandou orar, você não ora. Deus mandou você começar a pregar em Jerusalém, você já quer pregar na África. Jerusalém é sua casa está destruída. Conserta essa casa. Depois, Rabassubicanda lá mais. Depois você dá um salto de qualidade. Você muda a perspectiva. Se a mudança não começar dentro de você, o mundo não muda. Porque o mundo vai continuar chato como sempre. Porque você não muda. O seu olhar do mundo é ruim. Tua perspectiva da vida, da verdade, dos relacionamentos é ruim. Você só olha ruim. A vida é ruim. Tudo que você olha é ruim. Nada é bom. Você nunca vê nada de bom na sua vida. Você não consegue tirar o ruim pelo bom. É sempre ruim, ruim, ruim. Eu duvido que não tenha nada de bom na sua vida. A gente tem que parar de brincar com Deus. De molha lã, não molha lã. Aquele que morreu na cruz não brincou, não. Foi na cruz, foi na cruz. Não existiu brincadeira ali. E quando eu questiono se vocês são cristãos de verdade, vocês se ofendem. Quando eu pergunto por que estão ainda nesse pé, vocês ainda ficam com raiva. Porque vocês não deram salto de qualidade. Porque vocês ainda não nasceram de novo. Mas como o senhor pode se atrever a questionar a minha fé? Não sei. Olha no espelho, veja. Cada um julgue a si mesmo. Cada um vê onde está errando. Cada um vê qual é a posição que Deus deu dentro de casa, na firma, na igreja. Existe um compromisso. Enquanto você não recebeu o Espírito de Deus, você não vai ver as coisas de Deus como Ele quer que você veja. Jesus curou um cego. Tem que terminar. E Jesus pôs um lodo, cuspiu na areia, no barro, pegou aquele lodo, esfregou no olho do homem e perguntou para o homem: o que você vê? Eu não vejo nada direito ainda. Para quem não via nada, agora eu vejo homens andando igual árvores. Uma cura em duas etapas. Você já viu a cruz, já viu o evangelho, você já viu como é que a igreja funciona, você já viu como o casamento funciona, você já viu como funciona a estrutura da sociedade. Mas ainda você só está vendo árvores, homens andando igual árvores. Ou seja, é como se fosse folhagem ao vento. Vai lá no tanque de Siloé, pelo amor de Deus, lava os teus olhos. Quando ele lavou os olhos, ele começou a ver perfeitamente. Por que nós estamos aqui? Por que Deus me fez ser pastor de vocês, vocês ser ovelha desse rebanho? Você nunca se perguntou? Até quando iria essa brincadeira de gato e rato, de esconde-esconde? Até que dia você não levaria a sério o evangelho? Ou você só ia ficar congregando, como se um dia Deus não chamasse você à responsabilidade? Tem gente na sua família morrendo. Tem gente em volta de você morrendo. E tão preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai morar. Sensibilidade. Deus quer que vocês olhem com o olhar dele. Quer que o Espírito dele penetre em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Para terminar, todas essas coisas, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana nos ensina. Não é a teologia que vai dar um jeito nisso. Tanto é que igreja que não tem teologia, numérica e quantitativamente, tem sucesso. Quanto mais besterol você ensinar para o povo, melhor. Por que essa igreja não está cheia? Tem um monte de gente que não estuda. Tem gente que não está nem trabalhando hoje. Aí você fala: mas não me interessa um discipulado zero. Eu sei.
Eu conheço a Bíblia de capa a capa, só não vive ela. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque a elas se discernem não fisicamente, mas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Contudo, ninguém consegue entender quem é espiritual, porque quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Quer entender a mente de Deus? Entenda a mente de Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor. Não é por arrogância que nós falamos isso, Senhor. O relógio, o tempo está escorrendo em nossas mãos. Nós temos aqui pessoas de todas as idades, Senhor, desde criança até pessoas de cabelo branco. Estamos todos congregados aqui, Senhor. Habitamos nessa casa de oração, optamos por ela, porque aqui se prega a verdade, aqui se vive a comunhão. Ah, Senhor, aqueles que não querem comunhão e não querem viver a verdade, vivem em dissensões, em facções, em contenda, em brigas. Mas aqueles, Senhor, que estão sedentos da Tua palavra, e são esses, Senhor, que eu vou alimentar como pastor. São esses, Senhor, que eu vou orientar como anjo desta igreja. Não com autoritarismo. Muitas vezes, Senhor, nós como pastores somos frouxos, Senhor. Nós queremos agradar todo mundo, Senhor. E nos tornamos presa fácil, Senhor, de aproveitadores, de pessoas dissimuladas, pessoas facciosas, pessoas mentirosas. Senhor, livra-nos desse mal, Senhor. Senhor, tira, Senhor, todo engano da Tua casa. E acima de tudo, Senhor, dá sensibilidade espiritual ao Teu povo. Aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 12. Discernimento de espíritos. Somente quem é nascido do Espírito entende as questões espirituais. Abençoe Teu povo, hoje e sempre. Amém. As palmas louvam, Senhor Jesus.